Olá, queridos irmãos, graça e paz, muito bom dia. Nós estamos agora nessa semana em casa com o pastor. Eu queria compartilhar com você algo bem prático, para a nossa vida, entendendo que mais do que um conceito, nós precisamos de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas com toda alegria no nosso coração. Eu quero ler Provérbios, diz assim, Provérbio de Salomão, capítulo 1, verso 1. Filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. É interessante quando a gente olha para o livro de Provérbios, a gente vai perceber claramente que ele trata de vários temas, ou assuntos muito importantes para a nossa vida, aliás, essenciais, para a nossa vida, como o uso das riquezas, o tratamento para com os pobres, amigos e os vizinhos, o controle da nossa língua, que é algo também muito importante no livro de Provérbios, a honestidade, virtudes que precisamos cultivar em todo o tempo, como a honestidade, a justiça, a obediência aos nossos pais, a pureza sexual. Então, o livro de Provérbios, além das instruções, ele possui também advertências. Se você ler o livro, você vai perceber claramente que ele adverte quanto à insensatez do pecado, ele adverte quanto às contendas, aos males da nossa língua, mas também ele fala das coisas boas que a nossa língua pode produzir. Ele fala sobre a imprudência, a advertência contra a bebedeira, a glutonaria, a concupiscência, a imoralidade, a falsidade, a preguiça e até mesmo contra as más companhias, dizendo que as más companhias corrompem os bons costumes. E o livro de Provérbios também ele apresenta para a gente alguns contrastes, Se você for bem atento à leitura do livro, vai perceber que ele fala do contraste entre a sabedoria e a tolice, entre justos e ímpios, entre a soberba e a humildade, entre a preguiça e a diligência, entre a pobreza e a riqueza, entre o amor e a concupiscência, entre o certo e o errado e entre a vida e a morte. Então ele trata esses temas bem fortes assim para os nossos corações. Salomão, como nós sabemos, ele compôs mais de 3.000 provérbios, de cânticos mais de 1.005. Deus deu a esse homem uma sabedoria inigualável. Diz a palavra que todos do Oriente vinham para ouvir da sabedoria de Salomão. E aquilo que Deus conferiu a esse homem foi tão importante e fundamental que o próprio Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro usou isso em seus sermões, em suas palavras ou em seus discursos também. E o propósito desse livro, conforme o texto fala, é dar sabedoria e entendimento para cada um de nós quanto à nossa maneira de viver, sobre a justiça que temos que exercer com discernimento e imparcialidade. Então é um livro bastante atual para a gente, Se você olhar, as relações hoje estão muito maléficas, há muita relação tóxica mesmo, há muitos relacionamentos que estão carregados de maldade, de malefício. Então somos aqui conduzidos em Provérbios a viver relações saudáveis. Então qual o objetivo de Provérbios? Para que os simples sejam prudentes, que os jovens sejam tementes e ajuizados, e que os sábios sejam ainda mais sábios. Eu notei aqui algumas coisas interessantes para trazer ao seu coração, dizendo assim, que a sabedoria da parte de Deus não está primeiramente vinculada à inteligência e aos grandes conhecimentos. Por isso que há uma diferença muito grande entre sabedoria e conhecimento. Conhecimento é a capacidade que a gente tem de acumular informações
em todas e quaisquer áreas da nossa vida, sejam elas na ciência, no esporte, em todas as áreas. Conhecimento é a capacidade de você acumular informações. Sabedoria, quando você consegue usar as informações que você adquiriu na vida para gerar o bem e o bom, revelando em tudo isso o temor do Senhor. E isso eu acho que é tremendo em Provérbios para nós. Então, o conteúdo de Provérbios é tão relevante que nós percebemos basicamente em todo o discurso ético do próprio Senhor Jesus Cristo. E vivemos em um mundo, irmãos, de constantes desconstruções, e nós precisamos urgentemente resgatar o valor da palavra de Deus para os nossos corações. E eu queria, nessa manhã, caminhando para o encerramento dessa reflexão, dizer a você algo, que o poder maior de destruição numa sociedade não está em bombas atômicas ou nucleares, mas no distanciamento que as pessoas preferiram tomar de Deus. Há muitas vidas se perdendo nas drogas, na prostituição, no suicídio, nas violências diversas e tantos outros malefícios. O fato é que o homem se perdeu em seu estado de origem, da maneira como Deus o criou, e como diz Eclesiastes, o homem se meteu em muitas encrencas, em muitas astúcias nessa vida. Então, de maneira muito prática para o seu coração, quero sugerir a você, a cada um de nós, que nós possamos amar esse livro, olhar para a palavra de Deus, para que nós não sejamos destruídos e uma geração inteira venha sofrer as consequências de um povo que tenha sido impiedoso. Quando Asaf disse um discurso para Israel, ele falou assim: olha, o que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não vamos encobrir aos nossos filhos, nós contaremos às vindouras gerações. E eu quero encerrar dizendo aqui de alguns pensamentos que eu acho muito importante a respeito da sabedoria, que é um tema fundamental em Provérbios. Tudo tem o seu tempo, e até certas manifestações mais vigorosas e originais entram em voga ou saem da moda, mas a sabedoria tem uma vantagem: ela é eterna, disse Graciano. Um outro homem chamado In diz assim: a sabedoria própria dos sábios consiste em uma extraordinária dose de bom senso. Inge fala isso de maneira muito interessante. E Eichmann diz assim: a sabedoria é uma construção sólida e única na qual, aliás, cada parte tem o seu lugar e deixa a sua marca. Olha que interessante. E finalizando, não há equívoco maior do que confundir homens inteligentes com homens sábios, disse Francis Bacon. Que Deus possa aplicar em nosso coração uma grande dose de sabedoria, que a gente possa discernir o que está diante de nós, que toda a nossa vida, da nossa casa, das nossas relações com os nossos filhos, sejam regadas por essa palavra tão maravilhosa que o livro de Provérbios traz ao nosso coração. Faz assim, leia esse livro neste mês, depois você pode ler o livro de Salmos, depois vai para o Novo Testamento e depois todo o restante da Bíblia. Eu tenho certeza que você vai receber uma dose extraordinária daquilo que é a vontade e o propósito de Deus para a sua vida através da sua palavra. Quero orar com você. Senhor, nessa semana, nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor nos dê a capacidade de o nosso coração ser tomado por essa consciência, de realmente valorizar a Tua palavra, especialmente o livro de Provérbios, esse livro maravilhoso, extraordinário, que o Senhor deixou para moldar a nossa ética cristã e revelar Cristo às pessoas que não conhecem o Senhor. Nós oramos assim, ó Pai, crendo e confiando no Senhor, e o fazemos em nome de Jesus. Amém.